Bom dia, mas bom dia mesmo. Mais uma manhã, pela graça de Deus, nós estamos aqui para nos reunirmos nesse café com Deus e estamos muito alegres pela tua assistência e por você estar presente juntamente aqui conosco por esta live. Que o Espírito de Deus te visite, que o Deus vá até o encontro aonde você estiver agora neste momento. Não importa a situação, se você está doente, Ele te cura, se você está triste, Ele te alegra, se você está desanimado, Ele te anima, porque esse é o nosso Pai Celestial, esse é o nosso Deus, de geração em geração, o Senhor é Deus. E eu tenho a certeza que Deus vai te falar profundamente através dessa live, nesta manhã maravilhosa que Ele nos concede. O tema hoje é muito importante. Mas eu me chamo, sou o pastor Jorge Ribeiro e é um prazer estar aqui com vocês para mais um café. E o tema hoje é muito interessante, fica ligado aí, porque o assunto é muito importante, como sempre foi, mas é importante, tanto quanto os outros foram importantes. Aí a minha pergunta hoje é possível viver a fé sem congregar numa igreja? É possível uma pessoa congregar ou achar que é cristão sem fazer parte da igreja? Uma pessoa precisa congregar numa igreja para ser cristão? Precisa ou não precisa? Qual é a sua opinião? Alguns dizem que eu sou a igreja. Alguns dizem que nós somos a igreja. E se nós somos a igreja, não precisamos ir à igreja, não precisamos estar na igreja, porque eu sou a igreja. Precisamos ou não precisamos ir à igreja? Precisamos ou não precisamos fazer parte da igreja? Se muitos dizem que eu sou a igreja, esta é a nossa meditação. E eu gostaria, qual é a sua opinião? Qual é a sua opinião? Você é a igreja ou você é o templo do Espírito Santo? Não é? Uns dizem que se somos o templo do Espírito Santo, somos a igreja. E eu pergunto a você, você acha que é assim? Nós somos a igreja ou precisamos ir à igreja? Ora, se eu sou a igreja, não preciso ir à igreja. E por causa desse pensamento, muitos têm deixado de ir à igreja. Muitos acham que não precisam porque a Bíblia diz, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Ora, se eu sou o templo, eu não preciso ir à igreja. Por que vou ficar enfiado dentro da igreja? Se eu posso fazer da minha casa a igreja, se eu posso falar com Deus, se eu posso buscar a Deus, eu posso viver com Deus, então para que eu vou à igreja? Para que preciso da igreja? Essa é a nossa meditação, é a nossa pergunta. O que você acha disso? Você pode colocar o teu comentário, não é? Qual é a sua opinião? Pode sim, você pode comentar que o cristão é o templo, se ele é o templo do Espírito Santo, ele precisa de igreja. Se interpreta-se que ele é a igreja. Mas vamos à nossa meditação e vamos falar sobre isso, porque isso tem trago uma confusão muito grande e isso tem deixado muitas pessoas em dúvidas, até muitos pastores, até muitos líderes espirituais, não é? Então vamos ao assunto. Surgiu há pouco tempo essa visão, esse crescimento de que nós somos a igreja. E se eu sou a igreja, eu não preciso da igreja. E isso está crescendo. Isso está crescendo, isso é um movimento filosófico, é um movimento orgânico que vem crescendo. Inclusive, fazem parte desse movimento que nós somos a igreja, que nós não precisamos de igreja, muitos pastores, muitos teólogos, muitas pessoas entendidas, aprofundadas nesse assunto. Mas por que surgiu isso? Não era assim? Não era assim. Na verdade, muitas pessoas cansam de ir à igreja. Muitas pessoas não se satisfazem em congregar a uma igreja, porque a igreja tem problemas. A igreja, ela tem disciplina. A igreja, ela corrige. A igreja, ela exorta. A igreja, ela prega a palavra, e a palavra
não é? Ela às vezes nos machuca para o bem. Então muitas pessoas estão deixando de congregar, porque vivem a sua fé. Eu moro em casa, eu já sou o templo, ele mora em mim, eu sou a igreja. Mas eu quero dar a minha opinião e a palavra de Deus. Você não é a igreja. Eu não sou a igreja. Não existe em nenhum lugar na palavra de Deus que diz que você pode ser uma igreja e que você individualmente é uma igreja. Não. Isso é um movimento que está crescendo e está conseguindo muitos adeptos. Muitos adeptos. Então, com certeza, são pessoas que cansaram da igreja constitucional. A igreja, ela é constituída, foi constituída por Cristo. A igreja que eu falo é a igreja coletiva. É a igreja coletiva. É uma instituição legalizada pelas leis, pelo Estado, pelos governos, como uma pessoa jurídica. E a Bíblia diz que ninguém individualmente pode ser uma igreja. Não. Ser templo do Espírito Santo não traduz que você é a igreja. Quando o apóstolo Paulo falou que nós somos o templo do Espírito Santo, ele quis dizer, eu estarei em você, você estará em mim. Você terá uma comunhão íntima comigo e eu terei com você, eu vou fazer morada em você. É uma adoração, é um envolvimento particular e muito íntimo e pessoal. É uma adoração íntima que o apóstolo está dizendo. Vós sois o templo, a morada do Espírito Santo. Mas não diz que você é a igreja. Se você ler no dicionário o significado da palavra templo fala de coisas físicas, fala de um prédio, aonde os cristãos se reúnem. Entende? Aonde os cristãos se reúnem. E templo não quer dizer igreja. Igreja é a coletividade. Igreja são aonde os templos do Espírito Santo, as pessoas que têm intimidade com o Espírito Santo, se reúnem. Tanto que a Bíblia diz, aos Hebreus no capítulo 10, versículo 25, não deixando a vossa congregação, não deixe de congregar. Por que não deixar de congregar? Porque senão você não vai participar, não vai fazer parte da igreja. Embora você se ache que é um templo do Espírito Santo, mas não é igreja, porque igreja é uma coletividade. A igreja é uma coletividade. O significado da palavra igreja é congregação dos fiéis, templo onde os fiéis se reúnem para adoração a Deus. Dicionário, Aurélio, pesquisa. Então, o templo é algo físico. O templo é um prédio que cai, que uma tempestade pode derrubar. Você é o templo do Espírito Santo. Vai cair. Um dia nós vamos desmoronar, a idade vai chegar, nós envelhecemos na condição de templo do Espírito Santo. Mas a igreja, não. A igreja é coletividade, a igreja ela é eterna, ela não envelhece. Jesus vai vir arrebatar a igreja e não o prédio que vai desmoronar e não o templo do Espírito Santo. Ele vai arrebatar a igreja, a coletividade que é a igreja. Então esse pensamento é algo muito estranho, porque o apóstolo alerta, mas alerta muito para que venhamos ter cuidado. Eu gosto da palavra do livro de Joel, em que desde o Antigo Testamento, um dos profetas menores, veja o que Deus fala. Em Joel, no capítulo 1, no versículo 16. Congregai o povo. Ora, o que ele está dizendo? Levante, reúna o povo. Congregai. Para ser o quê?
o Israel de Deus, para sermos a igreja de Deus. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, e congregai os filhinhos que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Uma profecia que é o encontro do noivo com a noiva, o arrebatamento da igreja, daqueles que fazem parte da igreja, a igreja corporativa, a igreja que se reúne e que se une, e não a igreja individual. Impossível. Não há apoio bíblico de maneira nenhuma. Não existe passagem que diga que eu sou a igreja. Eu sou a igreja, porque eu faço parte da coletividade da igreja. Porque eu faço parte. Mas individualmente eu não sou a igreja. Senão, aonde vai ficar a instituição da Santa Ceia do Senhor? Aonde vai ficar a palavra comunhão? Aonde? Não é? Se o próprio Deus já falava no Antigo Testamento, congregai o meu povo, congregai os filhos, congregai as criancinhas, trazei até os que são amamentados. Para quê? Para meditar na palavra do Senhor, para ser disciplinado pelo Senhor, para ser orientado pelo Senhor. É verdade que esta palavra que eu estou falando está aí no encontro de muitas visões, de muitas pessoas que pensam diferente. Eu respeito, mas eu estou colocando o que a palavra de Deus diz. É a palavra de Deus quem diz, não é o pastor Jorge Ribeiro, mas é a palavra do Senhor. Congregai o povo, congregai o povo. E diz o apóstolo aos Hebreus, não deixe de congregar, não deixe a sua congregação, não deixe a sua igreja, como é costume de alguns, Hebreus 10, 25, admoestando sempre uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando o final dos tempos. Estamos chegando ao fim, e a igreja está sendo atacada. A comunidade cristã, que é uma tradição desde a época lá do Êxodo, meu Senhor, meu Deus do céu, está sendo atacada para ser destruída. E daqui a pouco vai ficar aquela, como se tem lojas, né, informais, lojas pela internet, comércio, empresas online. Daqui a pouco vão querer fazer a igreja online. E antes que houvesse a internet? A igreja, ela é presencial. A igreja, ela é física. A igreja, ela é uma pessoa jurídica. Onde diz isso, pastor? Sim. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, né, o Senhor, ele fala que a igreja é um corpo. A igreja, ela é um corpo que ela, quando se reúne, ela é completa. Ela é a morada de Deus. Ela é a casa de Deus. Diz assim no capítulo 12 de 1 aos Coríntios. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Ora, versículo 27, capítulo 12, versículo 27, 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você não é a igreja. Ninguém é a igreja. Você é membro da igreja. Você faz parte do corpo de Cristo. Não é? Tem que fazer parte. Do contrário, é um membro morto, é um membro isolado. E tira um braço do seu corpo, ele vai secar, ele vai apodrecer. E aí vem os pensamentos contrários, não é? Totalmente a palavra de Deus. Então veja, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja. Deus pôs na igreja. Ele não mandou ninguém para casa. A uns Deus pôs na igreja apóstolo, profetas, doutores, dons de milagre, dons de curar, socorros e governos. Governo. Muitos acham que não precisam de pastor, não precisa de liderança eclesiástica.
Isso é uma filosofia moderna. Não, ela é moderna. A hierarquia eclesiástica sempre houve, sabe? Desde Abraão, os sacerdotes, os levitas, as autoridades constituída por Deus, os profetas, sempre houve. Então não tem como anular essa hierarquia, dizendo eu sou igreja e não preciso de igreja. Ora, é a mesma coisa de você falar que seu filho, para ser alguém bem-sucedido na vida, não precisa de colégio. Ele precisa. Você não leva ele para o colégio? Para quê? Para ele aprender, para ele ser educado, para ele aprender a ler, a escrever e a falar. Então, essa filosofia, esse movimento que surge anti-igreja, esse movimento que diz que a igreja é um organismo que não precisa se reunir em um lugar, não precisa ter um lugar. Ora, não dá para entender isso, sinceramente. Não dá biblicamente para quem estuda a palavra de Deus, para quem estuda ao todo a palavra de Deus. Não existe salvo fora da igreja. A igreja não salva, mas a igreja é para os salvos. Toda pessoa, quando conhece Jesus, pode conhecer em casa. Você pode ter um encontro com Jesus, é verdade, não precisa estar dentro da igreja. Eu conheço pessoas que teve um encontro com Jesus na escola de samba. O Espírito Santo foi lá e falou para ele. E ali ele se converteu. Nunca mais volto a esse lugar porque o Senhor está me chamando. Se converteu. Mas o que acontece? O que acontece quando a pessoa se converte? Corre à procura de uma igreja local, uma igreja localizada. Entende? Eu, quando tive uma experiência com Deus, eu preciso de uma igreja. É algo do Espírito Santo, é coletividade. Como diz o salmista no Salmo 133, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Ali está a unção de Deus, ali está a presença de Deus, nessa comunhão maravilhosa. Então não existe a igreja individual. Se um dia acabar a internet, acabar o meio de comunicação, você vai ficar uma igreja isolada, uma igreja sem ensinar e sem aprender, sem se desenvolver. Não aceite isso, isso não vai ser bom. Jesus está voltando, a igreja é lugar de exortar. É verdade. Tem defeito? Tem defeito. A igreja tem defeitos. Mas a Bíblia diz, vamos aprender a suportar. O amor é isso, é sacrifício, é suportar um ao outro, é perdoar um ao outro. É nesse relacionamento que somos purificados, qualificados e seremos salvos. É nas dificuldades que a igreja enfrenta. Então não adianta fugir da realidade, não adianta fugir daquilo que é legal, daquilo que está de acordo com o governo, daquilo que está de acordo com a lei do país. A igreja é uma pessoa jurídica, não é? Mas você não é uma pessoa jurídica. Você não é. Você é um cidadão. Você é uma pessoa física. E a igreja, ela é representante de Deus aqui na Terra. É a agência onde nós vamos nos comunicar, onde nós vamos nos interagir. É ela que vai ser arrebatada. É a igreja. Eu não estou falando de prédio, mas eu estou falando daqueles que se reúnem, daqueles que falam a mesma língua. Então, que Deus te abençoe. E nós não podemos esquecer do Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, aí nós já estamos aprendendo, gente. Como é que você tem o prazer de ficar em casa? É falta do Espírito Santo de Deus na sua vida. É falta mesmo de salvação. Porque a salvação, ela nos dá o prazer. O salmista chegou a dizer, dai-me a alegria da tua salvação, Senhor. Para quê? Para cantar, para louvar e para adorar. E ele diz no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você não é igreja. Nunca, nunca será. Porque a igreja, ela foi e é e sempre será coletiva, quando ela se reúne. A Shekinah de Deus cobre. Vamos todos falar a mesma língua. Vamos todos. É verdade, tem doutrinas diferentes, mas isso não quer dizer que deixe de ser igreja. Não quer dizer. Agora, anular o cristianismo, dizendo que você não precisa de igreja,
Não, de maneira nenhuma. Os nossos irmãos católicos têm uma igreja. Os nossos irmãos evangélicos têm uma igreja, não é? Enfim, todos aqueles que estão na linha do cristianismo têm um lugar de se reunir e de professar a sua fé. Então, eu deixo aqui esta palavra e que você deixe aí o seu parecer e o seu like. Então, o significado da palavra igreja é congregar, é congregação dos fiéis, templo onde os fiéis se reúnem. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, aqui em Coríntios 12, no versículo 14, é assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O que ele está dizendo aqui? Ele está escrevendo a igreja de Coríntios. Interessante, né? Porque se nós não aceitarmos a igreja, então vamos anular o Apocalipse, as sete igrejas da Ásia, que até hoje, não é, há indício, não é, há comprovações da existência dessas sete igrejas da Ásia. Então vamos anular igrejas da Ásia, vamos anular o Apocalipse, vamos anular, não é, a visão de Isaías, que teve a visão do templo do Senhor. Então vamos anular o templo de Salomão. Se fosse para adorar o Senhor em casa, ora, e não haveria Jerusalém, não haveria o templo de Salomão, aonde a glória, né, o Senhor prometeu, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Meu Deus! Então nós não podemos aderir a esse movimento de que você não precisa de congregar, entende? Na verdade, são pessoas que não estão muito a favor das ordenanças eclesiásticas, da hierarquia eclesiástica. São pessoas que não são muito a favor das ofertas, do dízimo, não é? E coisas assim. Mas não, nós aprendemos assim, a Bíblia ensina assim, entende? E é isso que nos faz cantar. Então vamos falar como salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão linda. Eu quero te agradecer pela igreja local que o Senhor tem colocado em cada bairro. Meu Deus, como é bom sabermos que temos uma igreja local para ouvir a sua palavra, para congregarmos e para ali aprendermos. Te louvo, Senhor, pelas congregações. Oh, Deus, fala em nossos corações. Abençoa este homem, cura esta pessoa que está enferma. Meu Senhor, que esta palavra possa direcionar o seu povo para a congregação, para a igreja, para a noiva, porque diz a sua palavra que o noivo vem buscar a sua noiva. E quem estiver fora, Deus, desse matrimônio, na verdade, é porque ainda não está salvo. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, ilumine a nossa alma, em nome de Jesus. Graça e paz, Deus te ilumine. E eu espero que você tenha tido mais esclarecimento sobre este movimento, não é? Você é a igreja e você não precisa de igreja. Se eu sou igreja, eu não preciso ir congregar. Vamos na palavra. Ela é luz para os nossos caminhos. Amém? Graça e paz. E até amanhã, se assim o Senhor permitir.